Nos últimos meses, a editora Panini vem lançando uma série de ônibus. Ônibus são esses quadrinhos enormes, né? Com 500 páginas, 600 páginas, 1.500 páginas. São volumes realmente muito grandes. E esses quadrinhos assustam muitas pessoas. Muita gente deixa de comprar ou deixa de ler esses ônibus, porque fala, cara, isso é muito grande, vai dar muito trabalho para ler, eu preciso de uma mesa adequada, tal, aquela história toda. Será que vale a pena ler isso, esses quadrinhos? Olha, eu sou muito fã do formato de ônibus pela possibilidade de você ler fases completas. Mas é claro que esses trabalhos, esses quadrinhos, dão muito trabalho. Esses trabalhos dão muito trabalho para ler, porque são muito grandes na maior parte dos casos, tá? Mas será que só a quantidade de páginas é o que pesa, no caso aí, na dificuldade da leitura? Nesse programa eu vou falar pra você sobre os três ônibus que mais me deram trabalho pra ler. Salve galera, eu sou o Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQ, nosso assunto é quadrinhos. E se é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal, quer saber mais sobre ônibus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você o link de uma playlist com vários vídeos sobre ônibus, resenhas que eu fiz de ônibus pra você conhecer mais sobre esse tipo de material, beleza? Vamos lá então falar pra você aqui quais foram os três que mais me deram trabalho. Curiosamente, esse aqui, que não é tão grande assim, me deu trabalho pra ler, que é o dos Eternos, tá? Ele foi um dos primeiros a serem lançados e aqui nós temos a origem desses personagens que você viu aí recentemente no cinema, material aqui do Jack Kirby. Por que ele deu trabalho, né? Sendo que ele tem só 400 páginas, são poucas páginas em relação a ônibus. Por que ele me deu trabalho? Pelo seguinte, a natureza desse trabalho aqui teve um desenvolvimento muito errático. O Jack Kirby não conseguiu desenvolver a história do jeito que ele queria, até por questão de pressões editoriais, a revista não estava vendendo tão bem, esse material saiu originalmente em revistas mensais, e por não vender muito bem, o Jack Kirby teve que alterar em vários momentos o ritmo narrativo que ele estava desenvolvendo, a ponto de que ele não conseguiu desenrolar completamente a ideia, o projeto que ele tinha em mente. Exatamente por isso, esse material acabou ficando um tanto quanto picado. Você vai lendo esse quadrinho, você percebe que ele está carregado de ideias muito legais, você fica naquela ânsia que as ideias se desenvolvam para alcançar o seu potencial máximo, mas isso não chega a acontecer. Então, este quadrinho aqui, este ônibus, apesar de pequeno e apesar de ter artes espetaculares e ideias muito legais que instigam você na leitura, ele vai picando a história. E por essa questão de ir picando a narrativa, isso foi transformando, pelo menos para mim, a leitura um pouco difícil. Eu tive que lutar um pouco para terminar esse ônibus, porque ele não contribui com uma fluidez da narrativa e da leitura. O segundo ônibus que me deu muito trabalho para ler, assim, foi difícil terminar, acredite você ou não, foi o do Batman. Batman preto e branco. Este ônibus eu sofri para terminar de ler ele. Por quê? Este ônibus também, né, para mim, foi a dificuldade relacionada ao seu projeto editorial. Esse material, ele é uma coletânea de histórias feitas por vários artistas com a proposta de fazer histórias do Batman em preto e branco. Então você tem histórias aqui, várias histórias curtas do personagem, tá bom? E essas histórias curtas, muitas vezes elas não são tão bem desenvolvidas, até por conta do seu pouco número de páginas. Você não consegue desenvolver uma trama, uma grande saga, uma história que te prende. Isso faz com que a leitura, por vezes, seja um pouco difícil. Você fala, mas se as histórias são mais curtas, por que fica difícil a leitura? Porque quando a gente vai ler um trabalho, um quadrinho, você tem um primeiro momento ali de reconhecimento dos personagens, quem são os personagens que participaram daquela trama, e aí você tem um segundo momento, aquilo que no cinema é chamado de segundo ato, tradicionalmente é o momento em que a trama vai se desenrolar. Então o primeiro momento da história, ele não obrigatoriamente, tá? Mas muitas vezes ele tende a ser um pouquinho mais lento no seu ritmo de leitura, porque você está se ambientando. Que lugar é esse? Né? Em que ano estamos? Ou em que época estamos? Porque tem a história do Batman que é no futuro, tem histórias do Batman que é no passado. Você está se ambientando ainda e você vai conhecendo ali, você vai sendo apresentado aos personagens. É o Batman, tá, mas tem o Robin também, o Gordon aparece na história, não aparece, enfim, você está se ambientando com personagens, cenário e tudo mais. Na segunda parte da história, normalmente você tem o desenvolvimento e ali a sua fluidez de leitura começa a acelerar naturalmente até que você vai chegar no ápice da história, você vai chegar no momento épico, né, da história, ou no momento de mais intensidade da história, e aí você encaminha para o fim. O fim você tende a diminuir um pouco a velocidade também de leitura, tá? O que acontece com essas histórias é que porque elas são mais curtas, o desenvolvimento dela muitas vezes se confunde com a própria apresentação. Então você está tentando entender em que momento, em que ambiente isso está acontecendo, a história já está chegando no seu final. Se você ler essas histórias devagar,
2, 3 por dia, você vai ler na boa. Agora, se for o seu caso de você tentar ler um pouco mais rápido, como eu fiz, exatamente para poder apresentar a resenha desse quadrinho, essa velocidade da minha leitura, da minha necessidade, a urgência da leitura do quadrinho acabou prejudicando a minha própria leitura. Por quê? Porque eu estou tentando compreender a narrativa já está caminhando para o fim. E aí você faz isso muitas vezes ao longo do dia, você lê 10 histórias, 15 histórias assim, isso tende a ser bastante cansativo. Então esse ônibus do Batman preto e branco aqui, apesar de ter ótimas histórias no meio aqui, nem todas são brilhantes, tem algumas inclusive que são bem fraquinhas, mas a maior parte das histórias são histórias legais. Mesmo assim, para mim foi penoso terminar de ler esse ônibus, foi difícil, eu tive que realmente me esforçar e me concentrar bastante para conseguir terminar, por conta desse caráter mais diminuto das histórias e até mais picado também. O terceiro e último ônibus dessa lista é um material que me causou dificuldade não pela narrativa, a narrativa é sensacional, a história é muito legal, mas nesse caso aqui tem a ver com a quantidade de páginas e mais especialmente com a quantidade de texto. Eu estou me referindo ao ônibus do Quarteto Fantástico, o primeiro volume. Essa série aqui do John Byrne, que termina em 2 volumes, talvez te assuste. Você fala, mas Charles, John Byrne é espetacular. Sim, espetacular. É um dos materiais que... é um dos meus ônibus favoritos, inclusive. Foi um dos que eu li, assim, que mais me diverti. A questão aqui é que nós temos a fase do John Byrne e é possível, lendo os 2 ônibus, você perceber claramente como o Byrne foi mudando a sua característica, a forma como ele desenvolve a sua narrativa ao longo dos 2 ônibus. No primeiro, ele está usando muito mais quantidade de texto. No primeiro volume, ele está muito mais prolixo, ele tem muitos textos, ele usa aqueles textos de recordatório ou legendas, ele vai usar textos, balões de pensamento, é uma coisa que está praticamente extinta nos quadrinhos de super-heróis hoje em dia, mas ele utiliza muitos balões de pensamento, e às vezes com o mesmo personagem, você vê esse personagem, além de pensar, falando. E o curioso é que você vê em algumas páginas, alguns quadros, o John Byrne chegava a inserir esse tipo de situação até com 2 personagens. Então você via o recordatório e você vê os 2 personagens pensando e os 2 personagens falando. Essa massa de texto que tem no material, no quadrinho, né, torna a leitura muito lenta, você demora muito em cada página, exatamente por conta desse excesso de textos. Isso sem falar em explicações e legendas e tudo mais que o John Byrne coloca na narrativa. Então eu amo demais o trabalho do John Byrne no Quarteto Fantástico, espetacular, altamente recomendado, mas já vai sabendo que é um material mais denso pela quantidade de textos que tem no primeiro volume. A gente observa que a partir do segundo volume, né, à medida que o John Byrne vai desenvolvendo melhor a história e vai pegando melhor o ritmo narrativo, a gente vê que ele vai afinando também a sua narrativa e ele vai diminuindo isso. Ele vai colocando menos texto, ele vai sendo mais direto, mais objetivo naquilo que ele quer transmitir através dos personagens do Quarteto Fantástico. Foi difícil, mas valeu a pena. E você que já leu o Ônibus, comenta aqui comigo qual deles que te deu mais trabalho, qual foi mais difícil pra você ler. Você teve dificuldade de ler? Conta pra mim como foi. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.